Fala galera focada, beleza? A gente sabe que vocês vão ser cirurgiões, que vocês querem mesmo operar, mas a gente tem uma convicção de que ser cirurgião não é só técnica operatória, não é só saber operar. A gente também tem que saber o que acontece ao redor da cirurgia. Hoje vamos falar sobre gestão financeira e como você pode começar a investir, mesmo com pouco dinheiro, pouco tempo, e entendendo apenas 5 conceitos básicos sobre economia, e você já vai sair na frente de muita gente, certo? Então, curte aqui o vídeo, compartilha com seus colegas que vão aprender junto com você, já ativa o sininho aí e segue o foco. Galera, é natural que essa questão financeira, mercado financeiro, investimentos, cause uma certa repulsa no estudante de medicina, afinal a gente não está habituado a isso. Tem muito gráfico, muita notícia, muita informação, e a gente não tem como estar atualizado ali o tempo todo, então isso dá uma certa insegurança para a gente. Por outro lado, algumas pessoas acabam muito atraídas pelo mercado financeiro, né? Aquela coisa atrai o risco, a questão de ganhar muito dinheiro, então você não pode cair nem um extremo, nem um outro da coisa. A gente vai conversar sobre como você, traçando uma estratégia adequada, como você fazendo o passo a passo correto, como você cuidando do seu dinheiro, você pode sim ter um rendimento legal e não perder dinheiro. Afinal, a gente trabalha muito, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir o nosso dinheiro, a gente se arrisca muito e a gente não quer perder dinheiro. A live de hoje é exatamente para poder quebrar esse paradigma, quebrar essa trava inicial que você tem em relação ao mercado financeiro, ou lhe trazer de volta caso você também esteja muito desapegado da realidade e achando que você vai ganhar dinheiro fácil com o mercado financeiro e com investimentos. Na verdade, o que o investimento deve trazer para você como profissional de saúde, para você como cirurgião, é tranquilidade, uma tranquilidade para você exercer sua profissão com qualidade, é uma tranquilidade para você estar na sua cirurgia pensando apenas naquilo e não sendo disperso por todas as outras coisas que a falta de dinheiro ou não saber para onde seu dinheiro está indo lhe traz. E lhe preparar para oportunidades que você possa ter e você tenha aquele planejamento e saiba a hora certa de fazer suas aquisições, de fazer seus investimentos, tendo aquele capital já preparado com antecedência. Eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês como eu faço a minha gestão financeira e de como esse hábito pode lhe ajudar a longo prazo na construção de sua carreira como cirurgião. A primeira coisa que a gente tem que alinhar é: você não vai ficar rico com a bolsa de valores. Você não vai ficar rico fazendo investimentos grandiosos, Bitcoin, nada do tipo. O que a gente tem que alinhar aqui é que os investimentos são feitos para preservar o seu patrimônio e lhe garantir um pouco mais de renda. Até que seu patrimônio seja uma fonte de renda passiva, isso nunca deve ser pensado como uma forma de ficar rico mais fácil. O que vai lhe trazer riqueza e construção de patrimônio é o seu trabalho. É para isso, afinal, que a gente está estudando, sendo cirurgião, para poder consolidar nossa carreira. Você não pode inverter esse papel e achar que o mercado financeiro, que os seus investimentos, são para substituir o seu emprego. Na verdade, agora, o seu objetivo principal é não perder dinheiro. Isso daí já é uma coisa excelente, fenomenal, para você gerir os seus recursos. Porque muita gente perde dinheiro sem saber que está perdendo, que é pior de tudo. Outra coisa que você precisa tirar da sua cabeça é que você não precisa ficar vendo gráfico sobe e desce de ações o tempo todo. Isso aí é para quem trabalha no mercado financeiro, para quem é gestor de fundos. Você não precisa saber exatamente quanto subiu, quanto desceu, análise gráfica, saber marcadores, saber tendências de alta, tendências de baixa. Isso tudo é para quem está fera no assunto e está ali o tempo todo trabalhando com aquilo. Você, vendo os investimentos como um suporte, você deve sim entender as regras do mercado, como o mercado está andando e de uma forma ampla, macro. Você tem que pensar no longo prazo. Então, quando você pensa no futuro a longo prazo e quando você mantém estratégias pensando nisso e não de coisas de dia, essas oscilações que trazem muita ansiedade no dia a dia e que trazem até medo da gente entrar na questão do mercado financeiro, acabam se perdendo. No longo prazo, tudo acaba sendo uma curva, uma linha. Então, essas grandes oscilações ou notícias do dia a dia que acabam impactando, isso você não tem que ficar tão apegado, até porque isso aí vai ser um bloqueio para você entrar no mercado e começar a fazer seus investimentos. Outra coisa
que não é necessário, que muita gente acha que é um pré-requisito, é você ter grandes fortunas, muito dinheiro para poder começar a investir. Na verdade, nos últimos anos, a questão dos investimentos se popularizou muito. Antigamente você realmente precisava ter alguns aportes maiores para poder ter acesso a certos fundos. Hoje em dia ainda assim tem fundos que são específicos para quem investe muito dinheiro, para quem tem muito para aportar. Mas hoje em dia você já consegue começar com bem pouco. E o ideal é que realmente você comece com pouco, comece agora que você é estudante, que você ainda está se preparando, porque você, primeiro, você tem o tempo ao seu favor, você consegue uma rentabilidade maior com o tempo, e outra coisa é que você está sujeito a erros, todo mundo vai errar. Então, se você vai errar, que você erre agora com pouco dinheiro e não comprometa seu patrimônio, não comprometa seu rendimento de longo prazo. Isso vai lhe permitir aprender sem ter aquela angústia de estar perdendo dinheiro. Então, hoje, se você investir com menos, é até melhor, porque você vai levando aquilo ali como um aprendizado. E outra coisa, você não precisa comprometer todo o seu patrimônio, você não vai perder todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, que isso é uma coisa que meu pai conversava comigo, que os colegas de meu pai conversavam comigo, rapaz, não entra em negócio de bolsa, porque na época da gente, a gente entrou, fez uma compra. Isso aí mudou bastante, porque antigamente as pessoas entravam na Bolsa nessa ânsia de querer fazer grandes dinheiro e entravam furada, porque não conheciam as empresas em que investiam, não tinham informações sobre o balanço daquela empresa. Naquela época não tinha internet, hoje em dia você consegue ter acesso aos balanços das empresas, às notícias mais recentes. Mas foi o que eu falei, normalmente você faz uma análise de longo prazo, você investe em boas empresas. E se você está começando no assunto, eu vou lhe mostrar ali mais para frente que você não precisa ficar investindo em bolsa, no vai e vem de ações. Você pode tirar uma pequena parte do seu patrimônio para poder fazer essas apostas, vamos dizer assim, mas você não precisa comprometer todo o seu capital. Então, não tenha medo de que você vai perder todo o seu dinheiro por conta dos investimentos. Isso é uma falácia que não é necessário você assumir esse tipo de risco para poder ter retornos reais. Alinhar as expectativas, o próximo passo agora é você conhecer a si mesmo e onde você está em relação à sua gestão financeira. Pode ser fácil, pode parecer fácil, mas não é. Então eu te desafio a você me dizer qual foi o seu gasto médio nos últimos 3 meses. A gente pode se surpreender com a nossa resposta, porque se você não está anotando, se você não tem um controle adequado do seu gasto, isso pode se perder. A gente tem uma memória curta, o dinheiro da gente vai saindo por lugares que a gente nem imagina. Eu mesmo que faço meu controle mensalmente, todo mês eu anoto minhas coisas, às vezes eu me surpreendo com certo tipo de gasto. Então eu desafio você a ver seus últimos 3 meses de gasto e contar, detalhar com que foi que você gastou, qual foi a média de seus gastos, tá? Isso é um exercício interessante porque a gente acaba identificando certo tipo de coisa que a gente não esperava. Se você está começando agora e esse vídeo é especialmente feito para você, o ideal é que você tome esse primeiro passo, que é fazer o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que você anotar e categorizar tudo o que entra e tudo o que sai. Isso é muito importante para você entender de onde vem sua fonte de renda e você entender em que categorias o seu dinheiro sai mais. E por que isso é importante? Por quê? O que não é aferido não é medido e o que não é medido não é analisado. E o que não é analisado não é modificado. Para você conseguir modificar o seu padrão, você conseguir juntar seu dinheiro, é necessário você medir para você conseguir analisar. Então, diante dessas informações, é que vai se basear toda a nossa estratégia em cima da nossa gestão financeira. Então, passo mais importante, primeiro passo, é seu fluxo de caixa. E como é que a gente vai fazer esse fluxo de caixa? A forma assim, mais simplória de se fazer um fluxo de caixa é pelo Excel. Você vai basicamente anotar ali na planilha do Excel. Mas hoje, sinceramente, existem diversos aplicativos gratuitos, pagos, o que você preferir, que tem diversos layouts, diversas informações e que você consegue fazer isso pelo seu celular. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns dos aplicativos que eu já utilizei, alguns dos aplicativos que eu recomendo, e você pode começar por eles. E eles vão lhe dar todos os pontos, tudo categorizado direitinho, inclusive você não precisa nem modificar, você pode seguir o padrão que eles seguem, mas você pode fazer alterações de acordo com a sua realidade. E aí, no próprio celular,
gastou seu dinheiro, você faz o registro ali naquele aplicativo e já vai lhe dar um relatório analisado. Inclusive alguns dão as possibilidades de criar orçamento, fazem algumas análises dos seus gastos. Agora eu sugiro que você procure um aplicativo que lhe permita fazer a importação dos dados de seu cartão de crédito da sua conta corrente, porque fica muito mais fácil registrar, principalmente se você tem vários gastos. Vários gastos, não digo, nem precisa ser grande volume de dinheiro, mas na verdade são vários gastos pequenos ao longo do tempo, porque isso acaba gerando mais trabalho de você estar anotando. Mas sinceramente, se você criar esse hábito, criar essa rotina de tudo que você gasta, fazer a anotação no celular, que está ali logo à sua mão, isso aí se torna muito mais fácil. Então perceba aqui que muito mais do que o modo como você faça o aplicativo que você use, é a criação de uma rotina para que isso seja feito. Porque não adianta nada, é igual dieta, que você faz uma dieta super restritiva, poxa, eu vou anotar aqui cada centavo do que eu gasto. Daqui a um mês, você fez aquele negócio bonitinho, gastou um tempo retado, gastou todo o seu esforço naquilo ali, no mês seguinte você cansa e acaba não fazendo aquilo. Então, muito mais do que fazer algo perfeito, detalhado, com cada centavo, todo dia anotando direitinho, é você criar a sua rotina, encaixar aquilo ali no seu dia a dia e conseguir reproduzir aquilo por longo período. Hoje mesmo eu já consigo há mais de 5 anos fazer o registro de todos os meus gastos mensalmente. Isso tem me dado uma tranquilidade enorme para poder tomar as estratégias, tomar as condutas nas estratégias que eu acho mais adequadas para a minha realidade. Então você que fala, não tenho tempo, não gosto de fazer isso diariamente, eu vou lhe mostrar como é que eu faço a minha gestão financeira mensalmente. Então, primeira coisa, eu evito gastar dinheiro em cash, dinheiro vivo, porque isso aí dificulta você anotar os seus gastos, você manter registro dos seus gastos. Então, eu centralizo a maioria dos meus gastos no meu cartão de crédito. Eu utilizo o cartão de crédito do início ao fim do mês e eu finalizo a data da fatura do cartão para dia 10 do mês seguinte, então os meus gastos vão estar todos compilados do dia 1º ao dia 30 do mês anterior. Com isso, no mês seguinte, eu faço a análise financeira do mês anterior. Ou seja, se nós estamos hoje em setembro, então eu vou fazer a análise dos meus gastos de agosto. Isso sempre no início do mês, até o dia 5 mais ou menos, porque aí também eu vou ter uma ideia dos meus gastos que eu vou ter nesse mês. Vou pegar o extrato do meu cartão de crédito e vou importar no aplicativo. Então, vários aplicativos têm essa opção de você importar a planilha que lhe é fornecida na fatura do cartão de crédito. Isso aí facilita muito a sua vida, porque você não precisa ficar anotando todos os dados. Eu já sei que eu não consigo dia a dia fazer anotações no meu celular, então eu prefiro fazer dessa forma. Eu peguei o extrato do cartão de crédito, lanço na planilha. Pego o extrato da minha conta corrente, lanço na minha planilha. E aí, com esse lançamento, você consegue ir apenas categorizando os valores relativos aos seus gastos. E como é que eu faço em relação ao meu gasto em dinheiro? Eu separo um dinheiro que fica na minha carteira. Então, vamos dizer que eu separe no mês R$200, R$100 que seja. Eu anoto apenas a saída daqueles R$100 como gastos diversos. Eu perco um pouco dessa precisão nesses pequenos gastos, mas eu sei que o que fica na minha mão é mais ou menos para onde está saindo, tá? E o quanto que está saindo a cada mês. Mas uma forma de você centralizar e você conseguir fazer com que a sua importação de dados fique muito mais fácil. E aí isso aí basta uma horinha, 1h30 do meu mês para eu conseguir fazer tudo isso. Agora, com esses dados em mãos, a gente consegue fazer um relatório que o próprio aplicativo lhe fornece de todos os gastos passados, né, dos últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano que você já esteja anotando, e você consegue categorizar isso, os gastos por categorias. E aí você vai entender aonde você consegue ajustar melhor os seus gastos. E se suas entradas vierem de várias fontes de renda, você consegue fazer essa análise também. Mas principalmente o que a gente tem que estar de olho é para onde o nosso dinheiro está saindo. E aí que você consegue encontrar várias surpresas pelo caminho. Coisas que você nem imaginava que no fim do mês daria um montante muito alto, mas se você for parar para ver, você consegue tirar um pouquinho daquilo ali para poder fazer o seu investimento no fim do mês. E aí já adiante, já nesses 5 primeiros dias do mês, eu já consigo ter uma ideia do que eu gastei no mês anterior,
já faço o provisionamento do dinheiro para poder pagar o cartão até o dia 10 e já sei todas as contas que vão vir até o dia 10, porque eu já coloco para poder os vencimentos de todas as faturas até o dia 10. Passado o dia 10, eu já fico completamente tranquilo em relação aos meus gastos, porque eu entendo que tudo que vai sair do meu cartão de crédito, minha conta vai estar zerada, porque ou eu paguei tudo que eu tinha para pagar aquele mês, ou o que eu vou pagar vai ser no cartão de crédito. Então, eu tenho a liberdade de tirar esse dinheiro e lançar em uma aplicação que eu deixo à parte. Eu vou mostrar a vocês como funciona. Pronto, primeiro passo está feito, você já fez a categorização de seus gastos, já fez seu fluxo de caixa direitinho. Para você começar a fazer seus investimentos, começar a aplicar seu dinheiro, você precisa entender 5 conceitos que eu acho assim, que são fundamentais e básicos e não são nada complexos, nada de outro mundo. A partir desse entendimento, desses 5 itens, né, desses 5 fatores que envolvem na nossa economia, você já consegue tomar várias decisões estratégicas e conseguir gerir o seu dinheiro de forma adequada. O primeiro conceito, que é muito importante e muita gente desconhece, é o conceito de liquidez. O que é liquidez? É basicamente o quão disponível aquele dinheiro, né, aquele bem que seja, o quão disponível ele está. Então, quanto maior a liquidez, mais disponível. Hoje, eu diria que a coisa mais disponível, mais líquida, mais liquidez é o dinheiro que você está no seu bolso. Então, você bota a mão ali, tira e paga. Aquilo é o que você tem de mais líquido no momento. Mas coisas de alta liquidez também envolvem a sua conta corrente, a sua poupança. Então, tudo isso tem alta liquidez. E por que isso é importante? Porque a liquidez está envolvida diretamente em rendimentos ou nos juros que você vai pagar por alguma coisa. Normalmente, o que está menos líquido, ou seja, coisas que estão mais presas, mais vinculadas, elas têm um rendimento maior em cima. E você consegue ter um rendimento maior. Então, é diferente uma aplicação com uma poupança que você coloca e pode tirar a qualquer momento. O rendimento que você vai conseguir daquilo é muito menor. Diferente de uma aplicação que você pretende colocar para sua aposentadoria daqui a 30 anos. Então, isso é muito menos líquido. Então, aquilo ali, consequentemente, vai lhe dar menos rendimento. Segundo conceito muito importante é o conceito de risco. E a liquidez também tem um pouco a ver com essa questão do risco, porque quanto maior tempo você deixar o dinheiro, mais risco você tem daquele dinheiro ser perdido, de você perder aquele dinheiro, daquela aplicação não dar certo. Por isso também que o rendimento acaba sendo maior. Mas o risco envolve muito mais na capacidade de alguém lhe pagar por aquilo, né? de você não tomar um calote, ou envolve o risco de uma empresa não quebrar. Afinal, no fim das contas, o risco envolve o quão provável é de você perder aquele dinheiro, daquele dinheiro simplesmente sair da sua mão e você não conseguir reaver o seu dinheiro. Hoje em dia existem vários tipos de mecanismos que buscam mitigar essa questão dos riscos. E aí é bom você conhecer, é bom citar o Fundo Garantidor de Crédito. Hoje em dia existe um fundo para aplicações até R$250 mil, que você, caso o banco vá à falência ou caso aquela aplicação não dê certo, você consegue reaver esse dinheiro em até R$250 mil. Então é alguma forma de você mitigar o risco e faz sentido você conhecer que existe essa modalidade até para você ficar tranquilo em relação a certas aplicações. E o risco, obviamente, quanto maior o risco de você perder aquele dinheiro, maior vai ser o rendimento oferecido para aquilo ali. Afinal, é a remuneração que a gente está dando em cima daquele dinheiro. E aí é que entra o outro conceito importante, que é o conceito de juro. Juro nada mais é do que um pagamento sobre o dinheiro, né? É o valor que alguém lhe paga por ter o dinheiro disponível. Então, o banco, quando ele empresta o dinheiro, ele cobra juro, que é uma remuneração por aquele patrimônio. É como se a pessoa tivesse um apartamento, alugando aquele apartamento, o valor que a pessoa paga, o aluguel, seriam os juros. E o juro é importante a gente entender que ele varia, obviamente, em relação a tudo isso que a gente falou. Liquidez, risco, porque é muito comum a gente ouvir falar na taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros. É uma taxa estipulada pelo Comitê de Política Monetária e que ele varia de acordo com a macroeconomia, com diversos fatores, né, como a inflação, por exemplo.
E essa taxa, ela guia a economia. Mas não necessariamente um dinheiro que você vai pegar empréstimo no banco ou que vai fazer um financiamento de uma casa, ela vai ser a taxa Selic. Ela, na verdade, é um referencial. Esse referencial é utilizado para balizar os outros tipos de juros que são aplicados e faz sentido você utilizar ela para poder também referenciar as suas aplicações. Uma outra taxa que é semelhante à Selic, que é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que também é a taxa de juros que um banco pega e empresta dinheiro para o outro. Então esses dois, a Selic e o CDI, são bem semelhantes, elas são inclusive intercambiáveis, quando a gente vai levar em consideração essa nossa medida basal. Então sempre que você for ver uma aplicação que fala em 100% do CDI ou 120% do CDI, é porque ele usa a taxa básica como um referencial. Então, quando você não souber quanto que rende o CDI, você não vai saber o quanto que rende a sua aplicação. E eles colocam isso de uma forma assim, eu acho que até para complicar a nossa cabeça. Mas sempre que você pensar 100% do CDI, você vai apenas ver qual é o CDI daquele período e você vai ter qual é o valor daquela remuneração em cima daquela aplicação. Beleza? Um outro fator importante que a gente tem que entender, um outro conceito básico que a gente precisa entender, é o de inflação. Por que a gente precisa entender a inflação? A inflação é a perda do dinheiro ao longo do tempo, a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Existem aquelas histórias anedóticas, de que pessoas deixaram dinheiro no colchão e esse dinheiro, depois de um tempo que foi achado, já não valia mais nada. Isso é real, porque o nosso dinheiro, ao longo do tempo, ele vai perdendo valor se ele não for aplicado, se ele não for reajustado. E digo mais, se nós não soubermos aplicar bem o dinheiro, ou se a gente absolutamente não fizer nada, só deixar ele na poupança, o nosso dinheiro já está perdendo valor. Você, hoje, com R$100, não compra a mesma coisa amanhã com esses mesmos R$100. Então existe uma perda desse valor ao longo do tempo. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pensa em fazer uma aplicação, vê o dinheiro crescendo ali na conta, porque você, para pequena renda fixa, o dinheiro vai crescendo, você vai vendo aquele volume aumentando de dinheiro, mas na realidade, aquilo ali não empata com a inflação. Então, por mais que você invista o dinheiro em algo e você veja aquele montante crescendo, quando a gente for ver a rentabilidade real, que é o quinto conceito que eu vou falar, você está perdendo dinheiro. A rentabilidade real é basicamente você pegar a sua rentabilidade e subtrair do IPCA, que é a nossa inflação, o índice de preço ao consumidor amplo. Você pode usar isso como um balizador. IPCA é o balizador da inflação na economia. Então, se você tiver um rendimento menor do que a inflação, você, na verdade, está perdendo dinheiro. É por isso que muita gente fala, se você colocar o dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Porque, geralmente, hoje, principalmente, quando a gente está falando em 2021, a inflação está crescendo. Enquanto isso, a taxa da poupança não consegue superar a inflação. Então, só de você deixar o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Então, se você entender esses cinco conceitos básicos, que são a liquidez, o risco, a taxa Selic, ou a taxa básica de juros, CDI, a inflação, IPCA, e o rendimento real, você já consegue tomar decisões muito importantes em relação aos seus investimentos. Após clarear esses conceitos, que eu acho que são fundamentais para você conseguir iniciar sua trajetória de investimento, sua trajetória de sua gestão financeira, é muito importante agora que você entenda o seu momento, aonde você está. Se você está começando a investir agora, provavelmente você é um investidor conservador. E se você não for um investidor conservador agora, que você não conhece tanto de economia, é muito provável que você esteja fazendo errado. Por que eu digo isso? Porque se você começa a investir em coisas arrojadas, começa a colocar dinheiro em renda variável, em coisas que têm muitas oscilações, sem conhecimento, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Você pode continuar sendo conservador,
mesmo entendendo de economia. Existem pessoas que têm um perfil conservador e que não querem, de fato, arriscar seu patrimônio. Elas querem apenas manter aquele dinheiro ali, ter uma pequena renda passiva ou apenas superar a inflação, o IPCA que a gente conversou. Então essas pessoas, mesmo entendendo do mercado, sabendo da dinâmica do mercado, elas optam por ser conservadoras. Agora, sugiro que você não seja arrojado sem ter conhecimento. Aquela pessoa que é arrojada, que quer fazer investimentos de alto risco, que quer alavancar, que quer subir a rentabilidade de seus investimentos, ela tem que sim passar por um processo de aprendizado que envolve amadurecimento de toda essa estratégia, de todos esses conceitos, entenda a lógica e a dinâmica do mercado de forma mais profunda e aí sim ele parta para alternativas mais arrojadas. Mas se esse é o seu caso, se você está começando agora, sugiro que você não tome decisões precipitadas e tente entrar na bolsa com cara e a coragem, porque senão você vai acabar se frustrando ou você vai acabar se estressando, trazendo ansiedade, e isso vai ser péssimo para você tomar suas decisões futuras e continuar com o seu investimento. Então lembrar sempre que a gente está querendo criar aqui um hábito, uma coisa que se prolongue ao longo dos anos e que a gente consiga manter isso por muito tempo para poder ter um rendimento esperado e conte com o tempo, que é um dos principais fatores que vão fazer a gente ter um patrimônio seguro. E entenda que sua profissão é sua fonte de renda. Então, se eu não deixei claro no início do vídeo, não tente trocar a sua profissão, você ser cirurgião, por um caminho no mercado financeiro. É a mesma coisa se a gente for imaginar que um cara do mercado financeiro que estudou 6 anos na faculdade, ainda fez mais 2 especializações, mais 4 anos, 10 anos de mercado, invente de uma hora para outra querer fazer uma cirurgia. Isso obviamente não vai dar certo. É a mesma coisa de você que sempre teve sua carreira toda dedicada, seu estudo todo dedicado à medicina e a ser cirurgião, querer de uma hora para outra ser um trader de sucesso. Isso está levando você ao erro. Não tenha esse pensamento. O cara que está lá hoje e ainda assim arriscando a não ganhar dinheiro, está com 10 telas de computador na sua frente, visualizando todas as informações em tempo real, tendo informações privilegiadas o tempo todo e ainda assim podem arriscar o seu patrimônio e não ter o rendimento que vale a pena no fim do mês. Eu diria que a grande minoria consegue fazer dessa forma e definitivamente não são cirurgiões. Dito isso, o melhor investimento que você pode fazer hoje é em você mesmo e em sua carreira. Também a gente não vai ficar juntando dinheiro no fim do mês para apenas ficar fazendo investimentos, quando tem muitas outras coisas que acabam alavancando muito mais sua carreira e sua fonte de renda, né, aquilo que vai lhe levar a acumular patrimônio, que são cursos, que são especializações, uma residência médica. Então, sempre que possível, junte seu dinheiro, junte seu patrimônio, mas não deixe de investir em você mesmo, não deixe de investir na sua formação, que hoje é a sua principal fonte de renda, ou que será a sua principal fonte de renda, e quanto melhor você ficar naquilo, quanto mais você se dedicar àquilo, melhor serão seus resultados no futuro, e aí sim você vai ter aquela fonte de rendimento para poder crescer cada vez mais o seu montante dos seus investimentos. Beleza, a gente já conversou sobre expectativas em relação à gestão financeira, a gente já falou sobre fluxo de caixa e como a gente precisa organizar nossos gastos para entender como é que a gente vai, como é que nosso dinheiro está saindo, né, que ele não está fugindo por todos os lados, não tem essa sensação. Já entendemos 5 principais conceitos com relação à economia e a gente já entendeu que o melhor investimento que a gente faz é em nós mesmos e que além disso, o que a gente juntar, a gente precisa aplicar de forma ordenada, de forma organizada, criando um hábito para poder ter o tempo a nosso favor e conseguir que isso traga uma rentabilidade boa no longo prazo. E como eu sugiro que você faça isso? Eu tenho uma regrinha que eu uso para minhas aplicações, que são a regra dos 3 potes, que no fim das contas eu acabei transformando em regra dos 4 potes, mas eu vou lhe mostrar como mais ou menos isso aconteceu. O primeiro pote que você tem que pensar é o pote da emergência. Então, emergência, a gente está super habituado com isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Esse pote da emergência é aquele que vai lhe dar tranquilidade de você botar sua cabeça no travesseiro e saber que se der qualquer besteira no meio do caminho, você tem aquele dinheiro com alta liquidez, então um dinheiro altamente líquido, você consegue retirar ele a qualquer momento. Eu sugiro que esse rendimento, que esse pote da emergência,
seja de 6 meses o seu custo mensal. Ou seja, se você fez ali seu fluxo de caixa direitinho, nos últimos 3 meses você fez ali a sua conta de seu gasto médio mensal, você vê aquele valor e você agora vai começar a fazer as suas aplicações para que você consiga juntar 6 vezes aquele valor no seu potinho de emergência. E seu potinho de emergência é sagrado. Você só vai mexer naquilo em momentos de emergência, em momentos que você não tenha dinheiro no seu caixa, não esteja disponível na hora e que você precise de fato fazer aquilo. Como eu falei, esse dinheiro ele tem que estar em uma aplicação líquida e com baixíssimo risco. Então, as aplicações mais sugeridas são ou uma conta em uma dessas novas fintechs que tem aplicações que você rende 100% do CDI, ou seja, a gente falou lá da taxa básica de juros, da taxa Selic, que ele rende 100% daquilo ali. Não é uma taxa altíssima, não é nada que brilhe os olhos, mas lembre-se que nessa caixa de emergência a gente precisa ter liquidez, a gente precisa ter segurança, porque a emergência a gente nunca sabe quando vai ocorrer e você pode tirar aquele dinheiro a qualquer momento. Então a gente abre mão de rentabilidade para ter alta liquidez. Outra caixinha muito importante é a caixinha do longo prazo, é a caixinha da aposentadoria. É a nossa construção de futuro. É aquele pensamento bem a longo prazo, 30, 40 anos. Essa caixinha, normalmente, é a segunda que eu sugiro que você monte. Essa caixinha é que vai garantir que você, no longo prazo, tenha uma vida tranquila. Então, perceba que são duas caixas da segurança. Uma lhe dá uma segurança no curto prazo e a outra lhe dá uma segurança no longo prazo. Quando você se alicerça dessas duas caixinhas, é aí sim que você começa a pensar em seus objetivos mais de curto e médio prazo, como casa, apartamento, carro, coisas, seus sonhos, né? Que eu diria que são a caixinha dos sonhos, que é a terceira caixinha que eu sugiro você montar. Essa caixinha do longo prazo da aposentadoria, você tem diversas aplicações que podem ser feitas. Eu sugiro a aposentadoria privada, então é um excelente modo de você começar, porque a gestão é profissional, existem diversos incentivos fiscais, como imposto regressivo, que você consegue, quanto mais tempo você mantém ali, o imposto é menor, você tem como colocar isso e não ter inventário no futuro, que é uma coisa também muito importante. Porém, tem a questão de uma taxa que é cobrada em cima dessa gestão. Nada mais justo, o cara está gerindo ali seu dinheiro, você paga uma taxa para aquilo ali. Uma outra forma também de você aplicar no longo prazo são fundos imobiliários. É como se você fizesse um aluguel em conjunto, você alugasse com pessoas apartamentos e você tem aquele rendimento mensal sendo reaplicado. Esse é um ativo um pouco mais complexo, mas que vale a pena a gente conhecer, porque pode ser uma portinha de entrada para o mercado de ações. Um outro tipo de produto que é muito utilizado para essa caixa do longo prazo é o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre isso, eu acho que deve ser a primeira que a gente tem que aprender quando a gente fala em investimento. Por quê? A gente tem tanto aplicações de curto prazo como de longo prazo. Existe uma alta liquidez nesse tipo de aplicação, porque o Tesouro Direto é um empréstimo que você faz ao Estado. Então, teoricamente, o Estado é onde você tem o menor risco. Tem certa controvérsia aí, mas não vamos entrar nesse lado, não. Mas existe um menor risco quando você faz a aplicação de Tesouro Direto, porque se por um acaso faltar dinheiro para o Estado, ele simplesmente vai imprimir dinheiro e vai lhe pagar. Então, hoje é considerado uma aplicação segura. Outra coisa é que você tem a opção de vincular esse Tesouro Direto ao IPCA, ou seja, à inflação, e você consegue ter ali a certeza de um rendimento real. Então, se você aplica no Tesouro Direto, que ele dá uma taxa de IPCA mais 3%, mais 4%, você sabe que seu dinheiro está protegido nesses 30 anos, porque no final de 30 anos, não importa o que aconteça, você vai receber o valor que você colocou, mais a variação da inflação, que é o IPCA, mais aquela taxa que ficou acordada no início. Então, isso é uma aplicação muito interessante para o longo prazo, porque ele dá uma certa garantia, é uma renda fixa, tá? Porém, o Tesouro Direto tem que ter bastante cuidado, porque ele lhe garante a taxa se você deixar até o final. Então, lembra da liquidez que eu falei? Se você colocar o seu dinheiro hoje e fixar ele
num tesouro de 30 anos, você só pode tirar esse dinheiro a 30 anos com aquele valor acordado. Ah, Estrela, mas eu quero tirar antes de precisar de dinheiro. Beleza, show de bola, você pode tirar seu dinheiro. Só que ou você vai ganhar dinheiro, mais do que você acordou, ou você vai perder dinheiro. Então, não é garantido que se você tirar antes, você vai ter o valor que você desejava. E algumas pessoas, inclusive, ficam fazendo apostas em cima disso, mas isso não é para você. Isso é só para você entender que o Tesouro Direto, ele pode variar no meio do caminho, mas ele lhe dá uma certa previsibilidade se você deixar aquele dinheiro nesse prazo que você estabeleceu. Tá? Então, se eu parasse para pesquisar hoje sobre 3 coisas que eu investiria para o futuro, começando hoje, seria fundo de aposentadoria privada, você pensaria em tesouro direto, nos de longo prazo, e nos fundos imobiliários. E aí depois você poderia pensar em ação e outras coisas, mas a gente vai começar pelo começo, que são essas as mais básicas, beleza? No de curto prazo, como eu falei, a gente tem aplicações nos bancos, nas fintechs, que dão uma alta liquidez, ou você pode botar um tesouro Selic, que é um tesouro vinculado à taxa básica de juros, que ele também vai lhe pagar só aquela taxa básica de juros, beleza? Estrela, o que eu tenho que montar primeiro? Caixinha de emergência e depois eu vou para aposentadoria, ou eu posso fazer as duas ao mesmo tempo? Minha sugestão, monte as duas ao mesmo tempo. Por quê? Se você for montar sua caixinha de emergência primeiro, então vamos dizer que você gaste R$500 por mês, seu custo de vida, e você vai fazer uma caixinha então de R$3.000 por mês, certo? Você vai ter que juntar, vamos dizer que você consiga juntar R$100 por mês, então você vai juntar isso 30 meses e só a partir de 30 meses você vai começar a fazer sua caixinha de aposentadoria. Então, se for o caso de você achar que essa estratégia faz sentido, tudo bem, você começa a fazer sua reserva de emergência, eu preciso estar seguro e depois eu continuo minha aposentadoria. Mas a minha sugestão é que você faça as duas ao mesmo tempo pelo seguinte motivo. Primeiro, você vai dar tempo de sua caixinha de aposentadoria começar a render, ou seja, quanto mais cedo você começar e mais tempo você deixar render, isso é melhor para o longo prazo. E também porque você vai se interessar por outros tipos de produto, que na caixinha da emergência são muito simples, você vai pegar logo o macete. Mas na caixinha de longo prazo, você vai ter que começar a estudar um pouquinho mais e pensar nesses produtos. Se você não estiver montando aquela caixinha, você só vai deixar para depois. Então agora, se você tiver R$100 no fim do mês, tire 70 para poder montar sua caixinha de emergência e 30 para você fazer a sua caixinha de longo prazo. Beleza? Sugestão de Estrela, comece as duas ao mesmo tempo, divida esse valor. Já dos sonhos, aí sim, a gente tem que pensar da frente para trás. Como assim? Se você quer comprar um apartamento, se você quer comprar um carro, se você tem interesse em fazer uma viagem, eu sugiro que pelo menos a caixinha da emergência esteja bem feita, esteja já encaminhada, para depois você começar a fazer a sua caixinha do médio prazo. E aí você vai ter que estipular o seu valor, o quanto você vai querer pagar de montante no final por aquele bem, né, um apartamento, um carro, e a partir daí você vai fazer a regressão para saber quanto você vai ter que investir nesse período até você conseguir adquirir aquele bem. Veja como é um pouco mais complicado, porque você vai ter que ter seu fluxo de caixa bem alinhado, você vai ter que já estar aportando na sua emergência, na sua aposentadoria, e você vai ter que fazer pequenos ajustes para poder retirar o valor que você precisa para poder ir para aquela aplicação que lhe dê um rendimento para você conseguir o seu bem, o que você está desejando. Nesse tipo de aplicação, de sonhos, eu gosto muito de aplicar em coisas que são vinculadas à inflação. Por quê? Porque o seu bem, quanto mais tempo você demora para chegar até ele, aquilo ali, seu dinheiro vai perdendo valor. E o bem vai ficando mais caro, obviamente. Se você atrelar algo desse à inflação e souber exatamente o período que você quer comprar, você consegue manter o seu dinheiro com valor e botar um pouco de rendimento acima disso. Então podem ter diversos produtos que acabem sendo vinculados a isso ao IPCA ou ainda algo pré-fixado, que você consiga fixar um valor ali e manter aquele rendimento para lhe dar certa previsibilidade. Então, nessa caixinha do meio, é aquela que você precisa de mais previsibilidade na história, porque daqui a 5 anos você vai precisar tirar aquele dinheiro e fazer esse aporte. É diferente da caixinha da emergência, porque você consegue algumas aplicações
de maior rentabilidade do que da emergência, porque você está dando um pouco de prazo para essa aplicação, você está dizendo, eu não preciso desse dinheiro agora, mas eu vou tirar daqui a 5 anos. Então você aumenta esse tempo, diminui sua liquidez em busca de um pouco de rendimento um pouco maior. Só que também você não vai fazer aplicações com muitas oscilações que variam muito a mercado, porque senão você vai arriscar de chegar na época de você tirar esse dinheiro para fazer sua compra, o mercado está em baixa, tem uma crise como a pandemia do Covid agora, que muita gente teve uma queda abrupta em todos os investimentos que fazia. Então isso aí acaba mostrando para a gente que esse dos sonhos é bom a gente vincular ou algo prefixado ou algo vinculado à inflação e pode jogar um pouco mais à frente para poder ganhar um pouquinho de rentabilidade. Então você vê que a gente vai brincando um pouco com essa questão de liquidez, com a questão de inflação, IPCA, a gente vai brincando um pouco com essas coisas para ir ajustando a nossa estratégia. Então veja como a estratégia nessa situação é importante e além da estratégia você se conhecer e conhecer a sua situação. Porque a partir daí você consegue tomar esse tipo de decisão. Já na de longo prazo, naquela de aposentadoria que eu falei, você pode, depois que passar a conhecer os produtos de alta volatilidade, você começar a fazer aplicações em bolsa de valores, na parte de mercado de ações brasileiras, na parte de mercado de ações internacionais. Você pode aplicar até em fundos, né, fundos de ações. Se você quiser, você pode até pegar uma pequena parte disso e colocar em criptomoedas, colocar em algo mais volátil, você colocar um pouco em ouro para segurar a carteira. Então existe um mundo de aplicações. Mas eu quero que você entenda que não basta você achar que você vai sair comprando ações e isso de qualquer maneira vai lhe dar uma rentabilidade. É preciso ter estratégia, é preciso ter método, é preciso ter hábito. Eu acho que essas 3 coisas são fundamentais para você conseguir gerir sua carteira de uma forma tranquila e que você chegue aos resultados que você deseja, tá? E aquele quarto potinho, que eu comentei, é o pote da oportunidade. Por que isso? Então, uma vez que a gente já tem a caixa de emergência, eu já criei minha caixinha de emergência, está ali o valor que eu quero, eu estou montando já a minha aposentadoria, já sei o quanto por mês eu estou aplicando, eu tenho uma aplicação que é fixa no fundo de aposentadoria que eu tenho, que todo mês debita na minha conta, e eu já tenho noção do que eu vou comprar dos meus sonhos, o que eu vou manter nessa minha caixinha de médio prazo, eu mantenho um certo dinheiro em caixa para oportunidades, para coisas que aconteçam que eu possa fazer uma aquisição e não precise me desfazer de outras coisas, como minha caixa de emergência ou minha caixa de médio prazo. Então esse dinheiro é um dinheiro que também está em alta liquidez, é algo que está separado da minha caixa de emergência, mas é um valor que, se ocorrer, por exemplo, de surgir uma grande oportunidade de eu comprar um equipamento que eu preciso para minha prática diária, ou que seja uma época dessa de pandemia que despencou várias ações, sendo que algumas não precisavam nem ter despencado e chegaram num nível de compra muito legal, ou então que você tenha um apartamento que ficou muito disponível, que você precisa dar uma entrada, esse dinheiro é um dinheiro que lhe dá confiança para fazer esse tipo de aporte, ou usar ele para esse tipo de oportunidade, para esse tipo de aplicação, sem ter que mexer na sua emergência. Então é meio que uma variação desse potinho da emergência, mas se a gente imaginar ele de forma separada, eu acho que fica muito mais didático, tá? Mas isso é para quando você tiver já tudo decidido para o seu futuro. Então, galera, resumindo o que a gente falou aqui, é muito importante que você comece logo, que você entenda as suas expectativas em relação a aplicações de gestão de mercado financeiro, que você conheça um básico, o mínimo da questão de mercado, a questão de economia, para você tomar decisões estratégicas que façam sentido para você, certo? E que você utilize o tempo a seu favor. Então eu acho que tomando se cobrindo dessas seguranças, a questão da gestão financeira vai lhe trazer muito mais um alívio do que uma ansiedade no futuro e vai fazer com que sua profissão seja exercida com a maior tranquilidade possível e sem interferências externas. Beleza? Espero que o conteúdo tenha ficado legal. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá certo? Manda uma mensagem pra gente no direct, compartilha com a galera e segue o foco. Valeu!